Olá, bem-vindo novamente ao meu canal e a este vídeo. Neste período de final e início de ano, muitas pessoas fazem uma retrospectiva de sua vida e se prontificam a pensar no que podem melhorar para esse ano novo. É nesse espírito que decidi fazer este vídeo, mostrando que, segundo a Bíblia, Deus perdoa os nossos pecados, não importando quais forem, com exceção de dois. Seriam duas atitudes das pessoas para as quais fica claro que não existe mais perdão ou salvação após serem tomadas. Vou aqui mostrar quais são essas duas atitudes. A primeira delas é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia vem do grego blasfemia, que significa calúnia, difamação, discurso injurioso contra o bom nome de alguém, ou discurso ímpio e repreensivo, injurioso contra a majestade divina. Essa palavra aparece 18 vezes na Bíblia, todas no Novo Testamento. Metade das vezes, ou seja, 9, nos 4 evangelhos, 5 vezes em Apocalipse e também uma vez em Efésios, Colossenses, 1 Timóteo e Judas. Mas especificamente blasfêmia contra o Espírito Santo só aparece 2 vezes. Jesus disse: "Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno." Ou ainda: "Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir." Podemos fazer um panorama dos acontecimentos a partir desse trecho de Mateus. Então levaram para Jesus, um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: "Não será esse o filho de Davi?" Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: "É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios." Como o povo começou a questionar se Jesus seria mesmo o Messias aguardado, o filho de Davi, os fariseus prontamente disseram que ele expulsava demônios por Beelzebu. Beelzebu é um nome de Satanás. Na verdade, aqui foi feito um trocadilho de palavras que é interessante explicar. Baal-Zebul significa príncipe Baal ou senhor exaltado, um título comum de Baal em escritos cananeus. Os israelitas fizeram então um trocadilho dizendo Baal-Zebub, que significa senhor das moscas. Isso inclusive está mostrado no livro de Reis. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: "Vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e lhes pergunte: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom?" Ou seja, era uma expressão local para um culto a Baal em Ecrom, uma cidade filisteia a 35 quilômetros de Jerusalém. E Baal-Zebub, ou Beelzebub, ficou sendo Beelzebu no Novo Testamento. Mas o texto continua. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: "Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês." Jesus disse: "Como eu poderia expulsar demônios de Satanás pelo poder de Satanás? Estaria jogando contra o time dele. Não fazia nenhum sentido." E também que alguns fariseus expulsavam demônios. Seria também pelo poder de Satanás? E ainda diz: "Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha." Jesus está claramente dizendo que age por meio do Espírito Santo, e quem fica contra ele não age assim. E então culmina com o trecho lido anteriormente. "Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens,
Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Os fariseus estavam deliberadamente atribuindo uma obra de cura realizada por Jesus por meio do Espírito Santo a Satanás. Assim, eles estavam rejeitando o Espírito Santo e, consequentemente, a Jesus e a Deus. O Espírito Santo seria a última chance de conversão da pessoa. Em primeiro lugar, teria Deus Pai, que inspirou autores a escreverem as Escrituras, a Bíblia. Caso não se convencessem, viram o Filho, a Jesus, com todo o seu ministério, sua obra. Se ainda assim a pessoa rejeitasse Jesus, teria o Espírito Santo, que operou os sinais e as curas milagrosas manifestadas em Jesus. Mas blasfemando contra o Espírito Santo, quem poderia convencer a pessoa? Por isso não teria mais possibilidade de salvação, pois a pessoa já teria rejeitado a Deus, a Jesus e agora ao Espírito Santo. E hoje, essa blasfêmia contra o Espírito poderia ser entendido como uma rejeição total a Jesus, como o único capaz de salvar as nossas vidas. E seria também rejeitar ao Espírito de Deus que está dentro de todo aquele que crê em Jesus. Dessa forma, não poderia ter nunca um arrependimento, e assim não ter perdão. Mas e a segunda atitude que não tem perdão? Receber a marca do Anticristo no período de grande tribulação na terra. O apóstolo João escreve isso em Apocalipse. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Então aqui é dito que quem adorar a besta, ou seja, o anticristo, a imagem que será feita dele, e receber a sua marca, não terá descanso, será atormentado no inferno. Essa marca, no grego, é caragma, como se fosse uma marca impressa, um selo, ou como aquele ferro de marcar gado, símbolo de pertencimento. No início da tribulação, receber a marca será opcional, mas depois será obrigatório, conforme diz o texto. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Tem outros vídeos falando dessa marca, então não vou me aprofundar mais nisso. Mas o livro de Apocalipse continua falando das consequências de quem receber esta marca. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Estes se juntarão aos castigos das 7 taças derramadas pelos anjos para quem estiver inserido no sistema político-econômico governado pelo Anticristo. E o texto continua: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, a marca significa também uma forma de adoração ao anticristo e à sua imagem. E após receber a marca, a pessoa não conseguirá mais se arrepender e não terá salvação. Por fim, o texto continua mostrando o que deverá acontecer após os 7 anos de grande tribulação que ocorrerá na terra. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso,
é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, Satanás foi preso por 1000 anos, durante o reinado milenar de Cristo na terra. E quem tiver sido morto no período de grande tribulação e não tiver recebido a marca do anticristo, que significa uma adoração a ele, reinará com Cristo, em posição de autoridade. Os demais, que receberam a marca, como vimos, serão condenados ao inferno, após passarem pelo tribunal chamado de Grande Trono Branco, o julgamento final. Tenho diversos vídeos analisando essas etapas do Apocalipse, organizados em uma playlist com esse nome em meu canal, caso se interesse por aprender mais a fundo algum tema desses. Então, resumindo, os 2 pecados ou atitude das pessoas que não têm perdão ou salvação são a blasfêmia contra o Espírito Santo e o recebimento da marca do anticristo, por estar ligada à adoração a ele e à sua imagem. Por isso, convide Jesus para fazer parte de sua vida o quanto antes, caso ainda não tenha feito, deixando de lado sua postura como pecador, pedindo sempre perdão por seus pecados e se dedicando cada vez mais a ele e aos ensinamentos escritos na Bíblia. Acredito que o arrebatamento possa estar muito próximo e uma real dedicação diária deste tipo fará com que você seja arrebatado e assim não precise passar pelos 7 anos mais difíceis da história da Terra, que são a ira de Deus sobre a humanidade que o rejeitou, em uma última tentativa de converter aqueles que precisam levar um chacoalhão para que se voltem a Deus. A última oportunidade de salvação dada por Deus para aqueles que o rejeitaram antes do juízo final. Espero que tenha gostado desse vídeo. E novamente, caso queira se aprofundar em alguma temática levantada aqui, tenho diversos vídeos na playlist das etapas do Apocalipse que podem te dar uma luz. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.